Pessoal, fazer mais um registro aqui do serviço que eu estou diagnosticando aqui, que é essa bomba pressurizadora modelo TPA, tá de cabeça para baixo, peraí, agora TPA 15960, é isso mesmo? Peraí, eu tô lendo direito não, é isso, 15960. E o que acontece ela funcionava direito até que, o que é crônico, né? Crônico nessas bombas. Funcionava direito até que porque ela é automática, né? Não sei se você sabe como ela funciona. Essa bomba é o seguinte, ela fica ligada na saída da caixa d'água para pressurizar a linha de água dentro da casa. E ela funciona autonomamente, né? Ela não poderia estar acionada sempre, porque as torneiras estão fechadas e explodiu a tubulação. Então ela tem um sistema que, sob pressão, ela se desliga. Se o circuito ficar pressurizado, né? Aqui a saída dele tem esse sensor, essa válvula, que quando está pressurizado a água aqui dentro, ela se mexe. Ela tem esse movimento aqui, deixa eu pegar uma chave para demonstrar. Ele tem esse movimento aqui, tá vendo? E uma dos principais problemas que acontece é que isso fica sujo, acumula água, porque aqui sai água, né? Passa água por aqui direto, né? E sai do outro lado aqui. Deixa eu ver se é isso. Não, ela entra desse lado aqui e sai desse lado aqui. Então, por isso que o sensor é desse lado, ela detecta a pressão. Na verdade, o sensor pode ser em qualquer lugar, isso é bobagem que eu falei. Mas ela detecta a pressão aqui e levanta o ímã, e aqui dentro desse invólucro aqui, que vai aqui, tem uma chave acionada pela proximidade do campo magnético. Ela aciona a chave e isso aqui entra em curto e aciona outro circuito, que é essa plaquinha aqui, que tem o triac, e essa fiação aqui vai para o motor, através dessa caixa de contatos. Então que também faz às vezes, aqui na tampa, tem essa chave aqui, né, que você seleciona entre desligado, automático, que é quando ele funciona sob pressão, desligando de maneira automática, e aqui sempre ligado, que faz o bypass desse circuito e deixa tudo conectado direto na linha, né? Deixa o enrolamento do motor conectado direto na linha. Uma coisa que é bom verificar é aqui, se você tirar esse parafuso aqui, que tem um parafuso aqui no meio, que eu não estou encontrando aqui agora, mas é um parafuso de vedação, que se usa para tirar o ar de dentro do sistema quando você está enchendo de água, né? Quando você instala e enche a água, você afrouxa esse parafuso, o ar sai por aqui até começar a sair água, e aí você pode fechar o parafuso, porque nesse momento você sabe que aqui dentro não tem mais ar. Por ser pressurizado, ele precisa trabalhar desse jeito, né? Somente com água dentro do seu sistema, né? Da sua tubulação. E aqui dá para perceber que o rotor podia estar preso, podia estar enferrujado e prendido, né? Mas no caso não. Ele está girando sem problemas. E aqui temos o acesso também visual aos contatos e a bobina. Dá para ver que ela está com uma cor bonita, boa. Então eu já medi aqui. E de ponta a ponta a gente tem 185 ohms. Que dá para ver que tem 3 contatos ali. Não sei se você consegue ver. Embora sejam 8 conectores no conector ali que eu posso mostrar depois, é só 3 contatos que chegam no motor, né? Os dois das duas extremidades e o contato número 4, que é aquele ali no meio, que vai o capacitor de partida. Entre essas duas extremidades a gente tem 185 ohms, que é bem condizente aí para o enrolamento primário do motor. Então, em outras palavras, o rotor está girando e a bobina não parece estar em curto, nem parece estar adulterada. E a gente tem aqui o sensor limpo, se movimento com facilidade e enfim, com seus contatos testados e funcionando, né? Então a gente já sabe que aqui não tem problema. O problema realmente, depois de desmontar tudo, foi esse grande lance, né? Primeira coisa que a gente faz quando a gente pega essa bomba é tirar essa válvula e limpar aqui. A gente remonta e fica na expectativa que tudo vai funcionar normal. Só que não foi o que aconteceu, né? Embora o sintoma fosse parecido com esse diagnóstico, que era o sintoma que ele estava com dificuldade de desligar, né? A pessoa tinha que bater para ela desligar. Mas sim, tinha muita sujeira aqui e provavelmente isso estava influenciando. Mas ao limpar, a bomba não voltou a ligar. Então alguma coisa mais se desgastou e se acabou. Essa era a noção que eu tinha. Então eu fui desmontando tudo
E de cara, aqui a gente tem essa chave e ela estava emperrada. Eu não conseguia mover, está desmontada agora, então por isso está se mexendo com essa facilidade. Mas ela estava emperrada. Essa chave encaixa nesse pino aqui, tá, foi mal. Nesse pino. E dentro desse bloco que vai aqui nessa caixa, acoplada aqui, dentro desse bloco tem os contatos que vai no motor, são esses aqui, ó. Tem a chave e a entrada do cabo de energia, né? Onde você liga aqui, tem aqui, até aqui a descrição, né? A linha, o neutro e o comum do terra. Comum não, e o terra. Né? O comum é o neutro. A linha, o neutro e o terra. E como eu expliquei, aqui tem 8 contatos, mas o motor só usa os 2 da extremidade, né? O motor, né? Mas a circuito aqui usa todos. Os 2 da extremidade e o pino número 4. Aí você está vendo aqui que tá um buraco aqui. Eu tive que abrir. Eu abri com a Dremel, né? Eu tenho uma Dremelzinha aqui. Usei um mini disco de corte. Consegui abrir aqui. Aí dá para perceber o seguinte. Que esse aqui que foi o problema que aconteceu. Realmente. Dá para perceber, ó. Veja como esses contatos aqui, esses 2 primeiros contatos estão estranhos. E esses 3 seguintes aqui estão bem melhores. O que é que acontece aqui? O fabricante fez de uma maneira aqui para economizar dinheiro, né? Claro. Então, isso aqui se encaixa no motor. Tem esses 4 parafusos aqui no canto para manter isso preso, dentro da caixa, né? Também. Isso aqui é por contato, nada é ligado permanentemente, ó. Isso aqui é por contato, se você abrir aqui, você consegue colocar os fios por contato. Então, o fabricante não quis fazer nada que fosse uma ligação que não fosse assim uma ligação por fricção. Todos os contatos funcionam por fricção. Então, são contatos mecânicos, né? Então aqui tá tudo bem. Tava com um pouco de oxidação, eu limpei e tá com essa aparência agora. Mas aqui dentro não aconteceu isso. Os componentes, os demais componentes, eles encaixam. Tá vendo que aqui as duas chapas aqui se juntam, né? O componente entra aqui sob pressão. E esse é o contato. Então, com o tempo, ó, o que aconteceu com esses 2 do canto aqui? Eles se abriram, se deformaram, se corroeram. E se a gente olhar direitinho aqui na proximidade, dá pra ver que uma parte dele tá... Enfim, veja como... É porque saiu do foco agora. Deixa eu pegar aqui pra mostrar o que eu quero dizer. Talvez vocês entendam. Veja como aqui a gente tá vendo a chapa inteira. Aqui nessa vizinha... Deixa eu centralizar melhor a imagem. Aqui nessa chapa vizinha, dá pra ver que eles têm um pedaço comido, né? Onde eu cobri agora aqui com a chave. Tem um pedaço comido. Eu acredito que isso não foi durante o processo de abrir aqui, não. Já estava assim, esse estrago já era interno. Eu acredito que entrou em curto. Porque esses 2 pinos aqui, esses 2 pinos primeiro, eles são ligados justamente com o neutro e a fase. Algum acúmulo aqui no próprio processo de corrosão, algum pedaço dessa chapa se soltou, fechou o curto aqui. E isso foi o que fez a instalação elétrica lá desligar o disjuntor. Um curto na linha. Bom, resumindo aqui, pessoal. A linha que vem direto desse conector para esses dois primeiros pinos aqui desse contato aqui de 8 pinos. Esses 2 primeiros pinos são justamente direto da linha, o fase e o neutro. Primeiro o neutro e depois o fase. O neutro vai direto para o motor, né? Como eu falei, o primeiro e o último pino aqui vai direto para o motor. Então o neutro aqui passa direto para o motor. O fase fecha com essa fase aqui, né? O retorno do motor, a outra extremidade da bobina do motor, ele vem para esse pino aqui da extremidade que não tá aberto aqui, que só tá aberto 5. Tem o 8º aqui, que está fechado aqui ainda. Então esse pino do motor vem para cá. E esse pino é chaveado entre esses contatos até chegar aqui, dependendo do estágio que está aqui a chave. É para isso que essa chave foi colocada direto nesse... Fizeram um esqueminha aqui para baratear, né? Mas a chave que estava presa com um pouquinho de óleo e tal, mexendo, ela soltou. Mas o que acontece é que ela que faz esse chaveamento. Então quando ela está na posição manual, ela chaveia esse primeiro estágio aqui direto no último. Então ele chaveia o pino 1 direto com esse pino 7, ligando o motor manualmente. Quando está em automático, ele chaveia com esses pinos aqui. O 6 e o 5, que são ligados em um bloco só. Dá para perceber aqui dentro, é porque fica difícil de falar. Mas se você olhar direitinho, você percebe que
medindo também, dá para se constatar isso. Que os pinos 5 e o 6, o 4, o 3 e o 2 em 1, eles são permanentemente conectados entre si, né? O 5 com 6, o 4 com 3 e o 2 com 1. Então, dependendo de como essa chave está, ele vai interconectar esses conjuntos para fazer o motor ligar automaticamente ou ligar manualmente. É basicamente isso. Então dá para ver que o desgaste aqui aconteceu aqui, no contato da face. Ainda bem que esse desgaste não está aqui embaixo, porque senão eu não teria outra peça dessa para trocar. Como o desgaste está aqui, só aqui em cima, por que o desgaste está aqui em cima? Porque, como eu estava explicando, o fabricante também, por que eu tive que abrir, né? Que eu não fiz esse vídeo antes do meu que vacilei. Mas dá para ver aqui, ó. Originalmente dá para ver aqui que são os buraquinhos, tá vendo? Aqui, ó, o fabricante, por exemplo, colocou esses fios aqui rígidos de uma maneira que o instalador, quando montou na fábrica, apenas inseriu eles nas suas posições corretas e eles foram presos por esses dois contatos internamente, sabe? E aqui os contatos deixaram de acontecer. Não tem mais contato, né? Algum curto aconteceu, algum rompimento ou então alguma corrosão aconteceu que o material ficou comprometido mesmo aqui. Dá pra ver que é porque o zoom não ajuda. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui o foco. Mas o zoom não ajuda, infelizmente. Mas tudo bem. Dá para perceber que os pinos não estão do mesmo jeito que os outros, né? Então, desse jeito que está aqui, eu tive que abrir essa janela para constatar isso. Porque quando eu fui religar as coisas, enfiei novamente aqui os contatos nos pinos, eu não conseguia fazer a ligação desses dois primeiros. E aí eu percebi que estão totalmente esfolados, né? Totalmente esfolado. Então, para remontar isso aqui, eu vou ter que soldar. Como o contato está indo normalmente de cima para baixo aqui, é só tipo essa lingueta extra inferior aqui que fazia a fixação que desapareceu nesses dois primeiros. Só isso que desapareceu, então eu ainda consigo soldar nessa chapa aqui de cima, né? Uma solda rápida, sem derreter muito plástico. Ainda é possível fazer isso. E como eu tomei nota clara de onde é que era ligado o que, eu tenho até aqui uma anotação de onde era ligado, ó, tá vendo? Aqui a linha indo direto para o pino 7, o neutro indo direto para o pino 8, essas ilhas interconectadas entre si, e aqui esse pontilhado é a chave, ó. Quando está nessa posição, ele liga esse com esse, e quando está em uma outra posição, nessa aqui é a ligação do manual, né? E aqui do automático, ele liga esse conjunto com esse conjunto. E esse conjunto aqui, o 6 e o 7, são justamente esses fios aqui que vai para essa plaquinha extra que tem o elemento aqui do triac que está sendo utilizado nesse circuito como um chaveador, né? Esses dois resistores aqui tá faltando um resistor porque ele foi removido já. Eu usei inclusive foi o teste da minha pinça que eu mostrei em outro vídeo. Até aqui do lado o resistor, ele ainda tá aqui. Meu Deus do céu, não consigo nem pegar mais o foco. Voltando ao que interessa, que esses resistores aqui estão alterados. E eu não sei ainda se esse triac tá bom. Fazendo um teste rápido aqui com o multímetro ele parece bom. Mas eu vou trocar esses resistores aqui, esse MDs. Eu já medi. Esse primeiro que eu tirei aqui estava aberto, completamente aberto. Esse segundo aqui está medindo 400 ohms. Ele devia estar medindo 1,5K, né? Que é um 5,2. Esse primeiro aqui era o resistor 471. E é isso. Eu vou botar aqui resistores convencionais mesmo. Enfim, voltando. Os resistores que você soldava colocando através de buracos, né? Que você furava a placa e inseria ele através de buraco. Eu vou soldar ele aqui em cima da placa mesmo como se fosse um SMD. E pronto. Vou também fazer isso nesse outro resistor. E aí eu vou usar uma lâmpada em série para testar. Se eu fechar o contato aqui, a lâmpada tem que ser ligada e desligada sem problemas, né? E sem nenhum ruído estranho. Porque eu me lembro que quando eu cheguei aqui, esse motor chegou aqui, né? Eu liguei ele direto aqui no meu variac e ele fez um ruído. Não girou, claro, mas ele fez um ruído como se tivesse um curto, alguma coisa acontecendo dentro, né? Então pode ser que esse elemento aqui não esteja muito bom, né? Esteja funcionando e fazendo esse ruído. Mas eu vou constatar isso que eu vou fazer o teste com a lâmpada série. E é isso, pessoal. Por enquanto é isso. Eu acho que vai resolver, vai dar conserto. O defeito foi mais difícil do que o de praxe. O de praxe é só limpeza aqui na válvula de pressão. Mas agora a gente está tendo que fazer aqui um reparo na PCB, uma adaptação aqui nos contatos do motor.
Vamos ver se depois disso tudo ele vai voltar funcionando no final. Mas eu acredito que sim, eu acredito que eu descobri, por isso que eu tô fazendo essa gravação aqui para registrar. Eu acredito que o mistério todo era esse, esses dois resistores queimados. Talvez esse triac também precise trocar, ele é o BT136, é fácil de encontrar o PDF dele na internet para ver o resto das características. É uma peça fácil de trocar. O difícil que não daria para trocar seria isso daqui. Mas mesmo assim, se isso aqui ficasse totalmente comprometido, eu ainda teria a opção de ligar diretamente aqui, né? Ligar diretamente aqui. Mas não vou precisar, aparentemente. Aparentemente dá para se resolver desse jeito, fazendo soldas aqui por cima mesmo. E vai ficar basicamente igual ao original. E aí, galera, voltando aqui com a plaquinha do motor pressurizador, eu troquei o resistor ali, ó, que só até então era esse o problema que eu detectei, o resistor aberto, o outro tá ok. E vamos fazer um teste aqui para verificar que o triac tá ok. No multímetro, né, tem um teste que o pessoal faz com multímetro analógico e tal, tem triac que não responde muito bem, principalmente quando tá no circuito, né? Como esse aqui tá no circuito, ele não tá respondendo muito bem a esse teste. Então eu resolvi ligar ele na lâmpada série, que esse teste aqui é muito mais definitivo, né? Aqui eu tenho o AC já chegando através do meu variac ali, eu botei para 100 volts, aí tá dando aqui os 314 pica-pica, é isso mesmo. Se eu botar aqui em RMS, deixa eu ver, vamos ver aqui, RMS, tá aqui para RMS, pronto, 111 volts, é isso daí. Vou botar aqui para pica-pico. E vamos ligar aqui a chave e ver se a lâmpada acende, né? Porque esse é o teste principal. Se você não tiver multímetro não, desculpa. Se você não tiver osciloscópio, é assim que você pode testar um triac. Você liga ele em série com uma lâmpada, liga na fonte AC, pode ser na tomada mesmo, mas eu prefiro ligar no variac aqui. E não deve acender. Quando você fecha o contato do gate através de um resistor com o neutro, enfim, com a fase, ele vai a lâmpada acender, como eu fiz agora, ligando a chave. Porque está fazendo justamente isso, fechando ali na plaquinha o gate através de resistores. E é isso. Se ele acender direto, o triac está em curto. Como ele acendeu só quando eu liguei a chave, e quando eu desligo a chave ele apaga normalmente. Se ele acendesse mesmo que um pouquinho aí, era uma fuga, era um curto, já estava ruim. Então ele está se comportando bem. Vamos ver aqui o formato de onda com ele ligado, né? Quando o triac está conduzindo, tem uma forma de onda específica que a gente pode olhar aqui, diminuindo a tensão. Que o pico a pico fica bem menor, ó, tá vendo? Tá começando a aparecer ali. Não é uma senoide mais, é uma senoide deformada, né? Com um platô ali de 2 volts pico a pico. E é isso mesmo. Quer dizer que tá perfeito, tá funcionando o triac, sem dúvida nenhuma. A forma de onda tá correta, a tensão tá correta e o comportamento em AC tá correto. E aí, galera, já terminando aqui o processo, já comecei a remontagem. Vou soldar a plaquinha que está aqui ainda, né? Vou tirar aqui os interruptores interruptor, né, que eu soldei. Vou recolocar a plaquinha de volta aqui no fio do sensor, que já está aqui esperando. Só queria fazer aqui uma observação, uma análise que eu tive que fazer, que foi o seguinte: tive a preocupação de medir a impedância, a resistência no caso, do motor aqui no pino 8 e 7, para ter certeza que o contato dessa placa e o contato dessa chave estava sendo realizado direito, né? O contato entre a placa e o motor que está embaixo. E colocando aqui a chave na posição de acionamento manual, eu consegui medir a impedância, né, do motor no pino 8 e 7 sem problema. E é isso, vou remontar e espero já trazer o motor funcionando aí na próxima. Valeu! Pronto, pessoal, está praticamente finalizado, só algumas observações aqui. Não deu certo manter a chave. Eu constatei um erro aí de leitura. Não dá para ter acesso aos contatos dessa chave, sabe? Para não falar chave, eu falo dessa aqui, ó. Isso aqui. Que você pode fazer. Inclusive ela não está girando muito bem, desde sempre. Mas enfim. Ela está desativada agora, porque o que eu fiz? Se você olhar direitinho aqui no canto, ó. Tive que abrir mais um buraco. E soldei. Enfim, eu retirei daqui o contato que vinha aqui do preto
e transferir para o pino 1, que vai direto para o motor. Porque eu vou mostrar aqui no desenho, eu tinha feito, ó, o pino 1, ele vai direto para o motor, que eu fiz essa outra anotação aqui, ó, do pino 1 ao 8, ó. Esse 184 aqui é o motor. Aqui é ligado o capacitor, e aí eu tinha essas outras leituras aqui que eu anotei também, né? Mas se a gente comparar essa informação aqui com essa, a gente vê que o pino 1 aqui, ó, ele só era ligado no resto do circuito através da chave. Esses pontilhados aqui são as chaves. A posição em que a chave ligava com o fio preto era essa daqui, ó. Quando ele estava ligado nessa posição aqui, o fio preto estava soldado aqui, aí, e o outro fio preto é soldado aqui. Então aí fechava, levava a linha até o triac e até no retorno do triac aqui, até o enrolamento do motor, e o outro enrolamento do motor já vai aqui no 8, que é o neutro. Então isso aí resume o serviço também, porque infelizmente tinha esse problema aqui dessa chave, e a solução foi essa, fazer o bypass. Desse jeito eu estou fazendo o bypass total da chave. Eu estou ligando o contato que era aqui, estou ligando direto no pino do motor. Então, em termos práticos, essa chave não está fazendo muita coisa mais. Ela tá. Se eu botar aqui no modo manual, que ainda funciona, ele vai ligar a bomba manualmente. Então ele meio que ainda manteve essa função. Mas ele aqui em manual não, em automático, né? Desculpa, isso mesmo, em manual. Aqui é manual, aqui é automático. E nessa posição ele não está fazendo mais nada, porque na posição do automático agora é aqui, na posição do desligado. No desligado que era ali, ele está fazendo automático. Então tanto faz deixar no automático ou deixar no desligado. E se passar para o manual, ele liga manualmente. Então foi bom que pôde manter isso. Aqui finalmente o resistor, que foi o outro problema. O capacitor estava bom, é o capacitor original. Religuei aqui os cabos. Vou encaixar aqui. E é isso. Basicamente isso. Agora eu posso fechar, tô tranquilo. Porque essa chave estava funcionando mais ou menos, né? No multímetro. É porque a gente não pode se enganar muito com o multímetro, não. O multímetro, ele tem uma tensão muito baixa, né, em relação aos 220. Não é corrente alternada, é corrente contínua. Então algumas medições não são a mesma coisa, né? Quem estudou um pouco mais da eletricidade sabe que quando se trabalha com corrente alternada, quando a voltagem se alterna, as coisas mudam muito, né? As fórmulas, os circuitos se comportam diferente. Então é por isso que uma chave testada com multímetro nem sempre se comporta do mesmo jeito em AC. E eu estava percebendo que aqui na posição manual ela não estava apresentando a resistência correta. De vez em quando ela variava muito para cima. Tinha uma resistência em algum lugar, oxidação provavelmente. Então é isso. Vou fazer aqui um teste e vou mostrar uma última dica de como testar esse tipo de bomba sem estar molhando tudo, sem estar enchendo tudo de água. Vou ligar aqui na minha lâmpada, que é aqui embaixo, a lâmpada série, aqui o cabo, né? O cabinho aqui. Vou ligar na lâmpada série e não deve acontecer nada porque está despressurizado. Se fosse na água, tivesse na área do encanamento, ele ia ligar, porque ele está no automático, ele ia ligar. Mas ele não está no automático agora. E para eu fazer agora, poxa, eu não me preparei tão bem, fui meio que no supetão. Eu tinha separado um ímã, porque justamente essa pressão aqui dentro é controlada por uma chave que move um ímã. Quando o ímã chega perto da parede aqui, ele ativa o triac. Então a gente pode forçar isso usando um ímã. Deixa eu procurar um ímã aqui. Pronto, pessoal, fazendo o teste aqui para finalizar. Ainda estamos aqui. Vamos lá fazer aqui novamente a ligação aqui da lâmpada série, que eu encontrei o ímã que eu estava procurando. Não deve acontecer nada, não deve ligar a lâmpada série. O triac está desligado, o motor está desligado. Coloquei aqui o ímã na chave, no alicate aqui. Quando aproximar aqui, o motor deve ligar. Então, deixa eu filmar aqui a lâmpada para vocês constatar que o motor está ligando. Acho que não vai dar para ouvir, não, porque esse motor é muito silencioso. Ó, vou encostar agora o ímã. Tá vendo? Acendeu. Só para vocês verem o que é que eu tô fazendo. Essa é a dica. Dá para ligar esse motor encostando o ímã aqui no sensor. Ó,
Só encostar o ímã, o motor ligou. Tira o ímã, ele desligou. Tá vendo? A lâmpada tá desligada, eu vou encostar lá de novo. Olha aí. Tirei. Pronto. Testado, o Triac está controlando o motor. O problema era a chave, com problemas de mau contato, um resistor aberto e os contatos ali entre aqueles fios e os pinos no motor que também estavam completamente comprometidos, né? Então é isso, eu vou terminar de montar aqui, botar a tampa e já pode voltar ao funcionamento. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E esse tipo de bomba ele é muito bom para consertar porque o circuito é simples de entender, tem muita coisa que facilita a desmontagem, né? Ele foi pensado em desmontar, mas tem essas chaves aí de plástico, esses contatos que são blindados, que são pontos certos de dar problema. E aí tem muita margem aí para a gente fazer manutenção. Valeu, pessoal, é isso aí, até a próxima.